Fala, rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje, rapaziada, trazendo mais um react pra vocês e dessa vez crítica ao masculinismo. Berserk é um boys love do mal do canal Quadrinhos da Sarjeta. E lembrando, o link do vídeo original na descrição. Então vão lá, deixa um like, se inscreva no canal Quadrinhos da Sarjeta. E ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, fechou, rapaziada? Peço perdão por minha cara. Cara, vocês perceberam que tem... Meu bigode tá meio esquisito, é porque eu passei um Vic, velho. O tempo tá meio esquisito. Acho que eu vou gripar, sei lá. E eu tô gravando bem cedo, mano. Por isso que essa minha cara de sono, tá ligado? Tô gravando isso cedo, acordei bem cedinho hoje, não sei porquê, velho. Enfim, eu ando acordando cedo. Tudo bem que eu tô dormindo cedo, mais cedo do que eu costumo dormir. Mas mesmo assim, velho, acordando cedão. Bom, já sou inscrito, o sininho já está ativado. Deixa meu like pra dar aquela fortalecida. Qualidade full, como sempre, rapaziada. E vamos ver do que se trata, né? O vídeo aí. Qualquer coisa a gente comenta. 3, 2, 1 e play. Hoje eu vou explicar a você como dar início a uma era de absoluta maldade. E para isso são preciso 3 coisas: frieza, crueldade e tesão reprimido pelo coleguinha que você acha muito gostoso. Sim, eu vou falar aqui de Berserk, obra de Kentaro Miura, no sentido original Miura Kentaro, Muito bom iniciado Berserk, né, originalmente em velho? 1989 Foda. até hoje não finalizado, e que além do mangá tem o anime, tem Tô uma série de adorando influências da acompanhar. cultura pop, enfim, Berserk eu acho que dispensa grandes apresentações. Mas Nossa. caso você nunca tenha lido ou não saiba nada sobre isso, acompanhe aqui o vídeo que você vai entender. Para quem já conhece aqui o canal, sabe que eu costumo analisar essas grandes histórias por arcos ou por determinados Queria uma grupos de adaptação história. boa pra Isso anime de permite com Berserk, que eu velho. consiga me aprofundar e não ficar falando aqui uma série de coisas rasas do tipo, ai, é tão encantador, ai, eu adoro, é tão lindo, o desenho é bonitinho, né? E convenhamos, se tratando de Berserk, poxa, merece uma análise aprofundada, até porque é uma obra bastante densa e complexa. Eu já fiz um vídeo aqui falando das primeiras histórias de Berserk, onde eu explico a noção de mal absoluto. E sim, Berserk é um quadrinho do gênero Dark Fantasy, ou fantasia escura, sombria, negra, sei lá. E conforme é típico desse gênero, a ideia sempre é explorar como que o mal pode ser absoluto. Para retomar bem rapidinho o que eu já conversei pra gente seguir o papo, cabe lembrar que a noção de mal absoluto para diferentes culturas, diferentes religiões, pois bem, cada uma tem uma noção diferente. E em Berserk a gente vê o cruzamento de duas noções. Uma é associada ao pensamento cristão do início da Idade Média, que vê o mal como um grande nada. O mal é o nada. É, a gente tá nessa parte aí do mangá, onde a igreja tá envolvida ali. Deus. Daí, portanto, viver o mal significa nadificar a criação. Deus não criou o mal, mas o mal é aquilo onde a obra de Deus não alcança mais. Contudo, em Berserk também aparece uma outra noção de mal, essa muito mais ligada a valores japoneses, e surge por volta do século 10, 11, 12, ali mais pelo período Kamakura, que é quando surgem os samurais, que eles ascendem politicamente, e que é, portanto, quando a noção de mal passa a ser muito mais aquilo que se destaca, aquilo que não obedece uma ordem e, portanto, se torna mal porque quebra o vínculo entre todas as outras pessoas e as coisas que haviam sido estabelecidas. Ou seja, Berserk parece conciliar o inconciliável. Por um lado, um mal que é o nada, que é a escuridão, e por outro um mal que é luz, que ofusca, que se destaca demais. Daí, portanto, a força dos quadrinhos, a força da arte, porque consegue misturar coisas que racionalmente Estamos no arco dela. Contudo, há muito mais na história de Berserk, e é isso que eu vou comentar aqui nesse vídeo. Eu vou falar mais especificamente do arco A Era de Ouro, que vai do volume 3 até o volume 14 do mangá, que conta a história do nosso protagonista, Guts, que caso você não conheça, é um cara motherfucker, ele é caolho, ele não tem um braço, ele tem uma espada que é maior que ele, e vai ser nesse arco Era de Ouro que a gente vai ver desde o seu nascimento até ele ter se tornado esse cara que ele é hoje. Mas não só, vai ser também por esse arco que a gente vai conhecer a sua grande paixão, Casca, e o seu grande inimigo, Griffith. Também é neste arco de histórias que a gente vê o início da Era das Trevas, que aqui o nome remete à Idade Média, né, basicão, só que aqui especificamente na história quer dizer o período onde os demônios Nossa, o anime é bem ruimzão mesmo, né, velho? É dado o início em que os demônios estão andando entre nós e eles estão aí simplesmente é os ódios no anime, para nos consumir, para nos entregar em sacrifício para sei lá o quê. Daí que é interessante também observar nesse arco por que a Era das Trevas começou. O que nós humanos fizemos passo a passo para que os demônios se sentissem à vontade para circular por aqui. E eu já vou dar a dica aqui de tudo que eu vou falar no vídeo. O que nós fizemos foi sermos muito cruéis, obviamente, também sermos muito racionais. Isso aqui é um ponto interessante, porque geralmente é visto como um gesto de profanação você escutar os seus desejos, dar vazão a eles. Porém, o que a gente vai ver aqui em Berserk é o oposto. É justamente o excesso de razão
que abre caminho para os demônios. Daí o terceiro ponto que eu já falei pra vocês, tesão reprimido. O que a gente vai ver aqui nesse mangá, dito de um jeito bem simples e talvez bastante provocativo, é que Berserk é uma espécie de boys love mal disfarçado. Triângulo amoroso, Boys love, eu não sei o que é boys love. Casca se desejam muito, é tesão de um pelo outro, de outro pelo um, e é justamente esse tesão extremamente mal processado que também dá caminho pro horror. É aquela coisa, tá, né, pessoal, que eu sei. tanto falo aqui nesse canal. O fim do mundo começa quando você não reconhece o seu próprio tesão. É o cara que não assume que gosta de ver gente amarrada, daí ele vira um torturador. É o religioso que tem uma série de problemas mal resolvidos, aí vai lá gozar berrando, sei lá em qual templo. Assim como os ricos e poderosos que muitas vezes, por uma série de problemas, eles apenas têm prazer em nos fuder. Tudo isso parece não ter a ver? Gente, isso tudo que eu tô falando ainda é Berserk. Por isso que eu vou aqui explicar pra vocês nesse vídeo a Era das Trevas, apresentar os personagens, aprofundar na psicologia deles, falar de amizade, de ambição, de tragédia. E claro, eu não posso deixar de comentar aquilo que todo mundo deve estar esperando que eu fale, que é a polêmica cena de estupro que tem em Berserk. Mas antes de começar a tocar numa série de conteúdos delicados e irritar muita gente, eu peço que você curta o vídeo se estiver curtindo, se inscreva caso seja novo por aqui. Link na descrição, rapaziada. Vão lá, hein? Deixa o like, se inscreva no canal Quadrinhos Sua Sarjeta. Porque tem apoiadores. Se for depender da monetização do YouTube, eu me ferro. E tem recompensas bem legais, como lives aqui comigo, grupo de estudo, grupo no Telegram, sorteio de gibi. Vou deixar o link do nosso apoio no Catarse na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. E também por R$ 6,90 você pode ser 5 meses atrás e ter acesso a conteúdos exclusivos que a gente tá... Coisa que eu acho interessante nos vídeos dele é que ele fala algumas palavras em estupro, né, velho? Aí você vê de tanta gente bipar, evitar falar, ele já fala mesmo, enfim. Preparando aos poucos, vai começar em breve. Mas vamos lá, sem enrolação, vamos aprofundar aqui em Berserk. Acho que a primeira coisa aqui que é preciso a gente fazer é analisar os personagens. Tem gente que tem medo de falar as coisas, mas... eu não tenho muito medo não, eu falo mesmo. Começar pelo Guts. Afinal, ele é o protagonista do quadrinho e o arco Era de Ouro começa com seu nascimento. E, pessoal... Que nascimento horrível. É sabido que Kentaro Miura se utilizou de uma série de referências, entre elas Conan. Só que enquanto Conan muitas vezes é descrito como um bebê que nasceu num campo de batalha, aqui Guts é um garoto que nasceu da mãe já morta e enforcada. Sim, ele é um bebê que caiu de uma mulher grávida que foi morta de um jeito horrível. E foi encontrado na lama por mercenários, achavam que ele já estava morto, mas viram que aquele bebezinho ainda reagia. Fiz esse paralelo porque esse ponto aqui já é fundamental. A tragédia na vida de Guts é a morte. Ele já nasceu de uma mãe morta. Assim como também ele já nasceu da guerra. Sua mãe foi morta por causa de guerras que a gente nem mais sabe direito por que elas aconteceram, e ele foi acolhido por sua vez por mercenários que servem para a guerra. Como vocês bem sabem, esses valores de morte, de guerra, ocupam todo um imaginário masculino, de bravura, etc. Porém, o mangá é muito mais sofisticado que isso e muitas vezes ele subverte esse masculinismo. Ou seja, esse culto da violência, da guerra, da morte. Pois bem, isso na verdade não é muito bom. Parece meio idiota, né? Olha, gente... Guerra, morte, violência, acho que não é muito legal, né? Só que você sabe, né? Isso ocupa as fantasias de poder, principalmente de homens, e muitas obras de ficção, como vocês podem reparar, muitas vezes reafirmam esses valores. Berserk, não. Ele, de um lado, reafirma sim, mas de outro, ele também produz uma crítica. Mas voltando, Guts era um bebezinho que estava ali praticamente morto, mas foi acolhido por Shisu, uma mulher que já tinha passado por um aborto e que faz parte do grupo de mercenários. Não fica bem claro qual é a função dela ali, mas ela parece simplesmente servir de acompanhante de escrava sexual para os mercenários. Já o líder desses mercenários, Gambino, é ligado a Shisu, deixa ela ficar com a criança e aos poucos vai se tornando uma figura paterna na vida de Guts. Quer dizer, mais ou menos, tá? Porque nesse primeiro momento o que a gente acompanha é um Guts criança que vive entre guerreiros, a vida dele é tão somente a guerra, portanto desde cedo ele aprende a lutar, só que aí vem um detalhe que depois a gente vai entender por que na vida adulta ele usa espadas tão grandes. A explicação é que ali entre esses mercenários não havia espadas para crianças, eles não carregavam espadas pequenas, portanto Guts desde cedo aprendeu a usar espadas que são do tamanho dele, às vezes até maior. Mas voltando aqui para essa mãe e pai adotivos do Guts, a coisa desde cedo já começa a dar errado porque Shisu adoece e acaba morrendo, deixando o Guts muito novinho só aos cuidados de Gambino. Contudo, Gambino tá longe de ser um paizão. É muito tocante como o Kentaro Miura aqui consegue explorar muito esses pequenos gestos de carinho que às vezes o Gambino mostra e o quanto que aquilo é importante pro Guts. O Guts, gente, é uma criança e ele só quer ser amado. E esse mundo onde ele cresce já é um mundo onde o amor não tem muito espaço. Gambino sempre é muito duro, muito cruel com o Guts, porém teve um episódio em que ele se machucou e daí o Gambino foi lá e deu pra ele um remédio. Esse gesto do remédio que trouxe a cura foi muito importante pra Guts. É quase um sinal do tipo, pô, ele gosta de mim, ele tá me vendo machucado e ele quer meu bem. O meu pai
me ama. Porém, como vocês podem imaginar, as coisas não vão ficar assim tão bonitinhas e daí a gente tem um dos episódios mais tensos de Berserk, que é quando Gambino aluga Guts por uma noite para ele ser estuprado por um outro homem. Gente, a gente tá falando aqui de um Guts que ainda é criança. Isso, como vocês podem imaginar, vai se tornar um grande trauma na vida de Guts. Não só por ele ser uma criança que foi estuprada, mas também por tudo isso ter acontecido porque o seu pai assim permitiu. Mais pra frente, Gambino vai se acidentar numa das batalhas e vai ficar numa cadeira de roda. Guts, ainda ansiando esse amor paterno, vai sempre servir a ele. Vai tentar fazer com que o pai sempre fique mais e mais confortável. Só que essa relação só piora. Gambino passa a ter raiva de Guts, esse menino que fica pra lá e pra cá, tornando óbvio quanto eu, um adulto, sou extremamente incapaz de fazer as coisas. E aí, num dia de fúria, Gambino ataca o Guts, culpa ele pela morte de Shisu, culpa ele por tudo, fala que é um sinal de mau agouro ter pegado esse menino de uma mulher morta, que isso trouxe todos os problemas na vida dele, e Guts, não tendo opção, lutando ali contra o próprio pai, acaba o matando. Uma morte que, cabe dizer, não vem com alegria, com êxtase, não, é uma morte muito, muito triste. Guts vai se culpar e se culpar por muitos anos por ter matado o próprio pai. Eu vou pular aqui uma série de eventos, o lance Mano, é o que o Guts só se acaba fode, obviamente, velho. tendo que deixar ali o grupo de mercenários onde ele fazia parte, que o pai dele era o líder. Ele acaba pipocando entre outros grupos até que ele conhece o bando do Falcão. E é aqui que a gente, por sua vez, conhece os outros dois personagens fundamentais nesse triângulo que vai trazer destruição a todos nós. Trata-se de Casca, uma mulher de pele negra, cabelos lisos, quer me parecer indiana, e que é o braço direito de Griffith, o Falcão Branco, líder do grupo. Griffith, por sua vez, é uma figura extremamente angelical. Aqui já fica meio óbvias as metáforas do Kentaro Miura, que Griffith é um homem extremamente andrógeno, tem uma beleza entre o masculino e o feminino, e que, portanto, fica meio que evidente que ele é um anjo. E o anjo, a gente já imagina qual. Ele é Lúcifer. Guts, no primeiro momento, fica relutante de fazer parte desse grupo, mas depois ele acaba estabelecendo amizade, e é isso que a gente vai ver ao longo da história a partir de agora. Aliás, não só amizade, né? Guts se apaixona, e se apaixona por Casca e por Griffith. Assim como a Casca tem uma relação muito mal resolvida com o Guts, que a gente vê claramente que é de tensão sexual, mas a Casca também admira o Griffith. Só que eu ainda vou falar melhor do tipo de amor que ela tem. Já vou dar uma dica. Não é um amor que você tem por um parceiro sexual, tá mais por o tipo de amor que você tem pelos seus pais. Por fim, tem o Griffith, que no seu primeiro encontro com o Guts, olhando pra ele, diz: "Você é meu." Tipo, você está diante de Lúcifer, o futuro demônio, o cara olha pra ti e fala: "Você é meu." Cara, né? Não tem que passe, né? Bom, já que boa parte desse arco de histórias é o bando de Falcão, é a relação entre os três, vamos falar um pouco mais dos outros personagens. A Casca dos três aqui é menos desenvolvida, basicamente ela é uma menina pobre que foi vendida por um nobre, ela estava para ser estuprada por esse nobre quando o Griffith a salvou, e desde então ela tem sido extremamente leal, obediente, é o braço direito de Griffith. Ao longo da história a gente vai vendo que ela é bastante apaixonada pelo Griffith, porém a paixão dela é de outra ordem. Ela tem uma admiração tão grande pelo Griffith, ela vê ele como uma figura luminosa, sobre-humana, e isso faz, portanto, grande parte do erotismo dela não esteja voltada a esse erotismo dos corpos, ou seja, a Casca me parece que ela não saberia sequer transar com o Griffith. Dito de outro modo, o erotismo que rola entre a Casca e o Griffith por parte dela tem muito mais a ver com um erotismo do sagrado. Griffith é uma figura tão divina para ela que ele traz gozo. Daí, portanto, já me adiantando, quando no final da saga a gente tem o estupro da Casca por parte do Griffith, pois bem, isso tem várias e várias camadas de violência. Não só o do estupro em si, que já é algo repugnante, mas também por ela estar sendo estuprada por uma figura que é tão idealizada para ela que está muito menos próximo de um possível parceiro sexual e muito mais de uma figura paterna. Em alguma dose, o estupro de Casca, que a gente vai ver mais pro final da série, também é, simbolicamente, para ela, um incesto. Pois bem, vamos então agora falar de... Caraca, mano, só tá piorando o Berserk pra mim, velho, meu Deus do céu, já é ruim, já fiquei mal, velho, vendo essa cena aí. Pensando por esse lado agora, puta merda. Griffith, aquele que vai se tornar o líder das God Hand, os 5 anjos malignos que governam todo o mal. Como eu já comentei, Griffith é uma figura angelical, tem uma beleza andrógena. Ele também é baseado em personagens andrógenos de mangás shoujo bastante consagrados. É o caso de Rosa de Versalhes, que eu até já fiz vídeo aqui no canal, mas também de Kaze Toki no Uta, que esse eu nunca li. Por sua vez, cabe comentar, esses personagens eles são muito baseados no ator Björn Andresen, que foi muito popular no Japão e foi considerado o menino mais bonito do mundo. E sim, né? Vocês sabem que quando falam menino mais bonito do mundo e associam com branquitude, você sabe bem o que é isso. Mas enfim, não vou entrar agora nessa problematização aqui. Já tem várias aqui nesse vídeo, não dou conta de todas. Griffith, conforme a gente vai acompanhando ao longo do mangá, ele é uma figura que a gente nunca sabe bem direito quais são as suas intenções. Às vezes ele parece tão doce, tão delicado, às vezes ele parece inclusive tão cheio de empatia, que afinal de contas ele é muito leal aos seus comandados. Há inclusive um episódio que... O erro que eu cometi, assim, é que eu percebi... antes eu achava que ele tava sendo mudado por tudo que acontecia na vida deles, assim, com o bando e tal, ele foi se tornando mal.
Mas não, velho, dá pra perceber que nem ele mesmo fala aqui, né? A figura de Lúcifer, assim, já nasceu mal, né, velho? Já veio, assim, desde que ele apareceu na obra, ele já era mal, né, mano? Caralho. Vai impactar bastante ele, que é quando um menino que o Mano, eu acompanhava falo muito morre em mano, né, batalha. velho? A cena Mano. desse menino morto em batalha, segurando seu cavaleiro de brinquedo, pois bem, isso vai pesar muito pra Griffith. Porém, ao mesmo tempo, a gente também vai vendo que ele é muito, mas muito cruel. Porque conforme o bando do Falcão vai ascendendo, Griffith vai se tornando uma figura muito requisitada pela nobreza. No tanto que a gente vai acompanhar num arco de histórias bem longo, o quanto que o Griffith acaba se tornando, inclusive, Nossa, o um anime nobre, parece sendo bem uma das ruim, né, pessoas de velho? maior confiança por parte do Tudo rei bem que é de antigo, Midlane. mas sei Algo lá. que, conforme vocês vão ver, vai dar tudo errado. Mas voltando aqui pro Griffith, a gente vê desde o começo que ele tem uma coisa muito forte pelo Guts. Conforme ele mesmo vai revelar mais pra frente na história, toda vez que ele vê o Guts, ele não consegue mais ser tão racional assim. Porque a gente descobre aos poucos que Griffith era um menino pobre, mas que olhava pro castelo e falava: eu quero chegar lá, eu quero ser o rei dos reis. Esse poder que nós aqui pobretões não temos acesso, pois bem, eu quero e vou conseguir. E vou fazer o que for necessário para ter esse poder. E nesse sentido, a sua trajetória é bastante bem sucedida. Griffith, mesmo muito jovem, se torna líder de um exército e passa a ser um dos caras mais temidos de todos os tempos. Contudo, há um porém. E esse porém é Guts. Guts desconcerta Griffith. Guts faz Griffith se tornar mais passional. E sim, tem uma cacetada de cenas de uma tensão sexual tremenda entre os dois. Por isso que eu falo, quem não aceitou, concordo. olha só, galera, respira, segura minha mão e é o seguinte: Berserk é um boys love muito mal disfarçado. O que tem de cena de nudez dos dois e um olhando pro outro e aquela coisa do tipo, ah, brother, que coxa linda que você tem. E essa paixão, pessoal, não é só do Griffith por parte do Guts. O Guts também sente coisas e sente muitas coisas pelo Griffith. Contudo, vai ter um momento que vai ser... Ah, mas não sei, cara, assim, por parte do Griffith, eu concordo. Agora, por parte do Guts em relação ao Griffith, sei lá, não consigo ver nada, assim, além de amizade, tá ligado? Pelo menos eu não senti, a obra não me passou, conforme eu fui acompanhando lá pelo Subsolo Geek, que a gente acompanha lá, né? Assim, eu não senti muito isso. Agora, a parte do Griffith, sim, dá pra você perceber, é nítido. Agora, do Guts em relação ao Griffith, eu não sei. Pelo menos pra mim, não me passou. Assim, pode ser de forma bem sutil que eu acabei não percebendo, mas... decisivo pro sei lá, Guts talvez teria que repensar um pouco rever. essa relação. Pra assistir uma cena bem interessante, Guts quer chegar perto de Griffith, mas não pode porque ele está entre os nobres. Contudo, mesmo lá de longe, Guts escuta Griffith dizer que ele só respeita um amigo que não o siga. No entendimento de Griffith, só é um amigo de verdade aquele que tem uma trajetória diferente da dele. Alguém que ele respeita, alguém que até de certa maneira talvez antagonize os seus objetivos. Isso vai ser muito forte para Guts, porque ele vai perceber que ele está ali completamente submisso a Griffith e que ele não está sequer à altura de ser amigo de Griffith. Outros eventos também vão ser determinantes para o Guts cada vez mais se distanciar. Quando ele é mandado em uma missão por Griffith, ele acaba matando uma criança. Por causa da infância que Guts teve, a relação infância e violência para ele é sempre muito complicada. Então, quando ele acaba matando esse filho de um general sem querer, porque ele não sabia que era uma criança que estava ali, aquilo também acaba se tornando mais um episódio do tipo, ok, eu não sei bem direito mais o que eu tô fazendo aqui. Eu preciso me distanciar desse grupo, eu preciso ir para outro lugar. E é o que acontece. Chega um determinado momento que Guts diz assim: tô vazando. Não tenho mágoas, não tô brigado com ninguém, mas o meu caminho é outro. Casca, obviamente, fica bastante revoltada por ele estar fugindo, afinal eles já estavam mais próximos nesse momento. Contudo, é Griffith que surge diante dele e fala: olha, eu possuí você em batalha. Você, para poder me deixar, vai ter que lutar comigo e me vencer. E é o que acontece. Guts enfrenta Griffith e o vence. E isso é um ponto de virada, porque até aquele momento, na história, Griffith jamais tinha sido vencido. E isso vai mexer com todo mundo ali em volta. Vai mexer na autoconfiança do Guts, mas também vai destruir, em partes, o sonho de Griffith. Não é por acaso, pessoal, pouca gente associa essa cena, que logo depois que ele luta com Guts e perde, ele faz uma coisa extremamente imprudente que vai fazer com que ele caia em ruína diante dos nobres. Ele invade pela janela os aposentos da princesa, que gostava dele, eles têm uma relação sexual, é consensual, contudo é óbvio que ele ia acabar sendo descoberto, até porque ele deixou muitas pistas pelo caminho. Tem gente que às vezes faz a leitura do tipo, não, aqui ele estava planejando, não, ele não estava. Na verdade o que aconteceu é que todo aquele tesão reprimido pelo Guts, que agora sequer mais podia ser dominado por ele, fez com que o bicho pensasse
pensasse assim, cara, eu preciso dar uma hoje à noite, eu tô muito cheio de coisa aqui, meu, eu tô precisando. Aí ele vai lá na princesa, transa com a princesa da maneira mais imprudente possível, e aí é óbvio que depois ele é pego, e daí a gente tem toda uma sessão de tortura onde o Griffith é destruído. Ele vai ficar mais de ano preso sendo torturado. Mais pra frente lá na história, quando Guts, Casca e companhia resolvem resgatar Griffith, pois bem, aí a coisa já mudou completamente de figura. Esse triângulo aqui que eu tô mostrando pra vocês já tá com outra cara. Porque enquanto Casca e Guts se tornaram mais próximos, se tornaram amantes, Griffith se tornou um cara frágil, que não consegue mais pegar sequer uma espada com a própria mão. E que por mais que ele seja respeitado, acaba reduzido a uma espécie de objeto a ser poupado pelo grupo. Obviamente, isso vai mexendo com a cabeça dele, certo? Eu tô pulando muitas coisas, porque a gente tá falando aqui de milhares e milhares de páginas. Porém, é interessante perceber que, enquanto a gente vai vendo essa evolução da relação entre os personagens, aos poucos, o mal vai ganhando cada vez mais terreno na Terra. Há um eclipse solar que está para acontecer num dia determinado, e é por causa dessa data que uma série de acontecimentos sobrenaturais começam a rolar. Esse mal absoluto, vai cada vez mais aparecendo na vida das pessoas. Pouco a pouco, demônios, que são figuras extremamente grotescas, bizarríssimas, pois bem, pouco a pouco elas vão aparecendo. O mangá domina muito bem essa narrativa, essa sensação de que algo muito, muito ruim está por vir. E é o que acontece de fato quando a gente tem o clímax de todo esse arco de histórias. Uma coisa que eu não contei aqui pra vocês é que desde muito cedo, Griffith carrega no pescoço um berrete. Os berretes são pequenos objetos ovais com um rosto humano, assimétrico. A explicação para esses objetos até esse momento da história é bastante vaga, mas conforme é dito, eles são gotas de sentimentos muito intensos. E a gente sabe muito bem que o sofrimento é um desses sentimentos. Existem diferentes tipos de berrete, todos eles servem de intermédio entre o mundo terreno e o mundo espiritual, o mundo do mal. E tem o berrete vermelho, que é aquele que Griffith carrega e o que o torna destinado a se tornar um dos integrantes da God Hand. Olha só! Ou seja, já estava no destino de Griffith ele se tornar um demônio. E aqui de novo a iconografia é aquela mais óbvia no que se trata de Lúcifer. A gente tá na parte lá da Rosine ali, que o Guts, ele tá lutando lá contra os guardiões. E lá a gente percebe, né? A gente descobriu, assim, ficou nítido que existe mais de um berrete, né? E aparentemente tem cores diferentes, né, velho? Tipos diferentes. Interessante. Não sabia disso até esse momento da história que eu tô. Deu meu spoiler aí, ó. A transformação que acontece de Griffith dentro de um ovo aparece no seu estado de consciência como uma queda. Sim, a queda de um anjo, ou no caso, de um falcão. Aliás, cabe dizer que Behelit é uma palavra do siríaco que quer dizer Satã. Mas voltando aqui pro clímax dessa saga toda da Era de Ouro. Ele acontece durante o eclipse solar e é quando Griffith acaba finalmente se tornando uma entidade, se tornando Femte. E é aqui que as coisas ficam mais e mais grotescas, mas também é aqui que a gente começa a entender muita coisa. Numa dessas histórias que se passam na consciência de Griffith, a gente o vê criança tendo que caminhar numa pilha de cadáveres. E aí surge pra ele uma bruxa que fala: você não quer chegar até o castelo? Pois bem, você precisa pisar em mais e mais cadáveres. E daí a gente vai tendo flashbacks da história que a gente já tinha lido, mostrando que o faz sentido agora. De bravura e de guerreiro, na verdade, eram só histórias de violência. De violência cometida contra outros guerreiros, mas também, acima de tudo, de violência contra todas as pessoas. Ou seja, homens, mulheres, crianças, todos sofrem numa guerra. Por mais que exista esse culto da violência e da guerra, esse encanto pela figura do guerreiro, no final das contas, o guerreiro é só aquele cara que tá levando destruição e morte por todos os lugares onde ele passa. E é precisamente nesse ponto que o mangá Berserk se torna crítico a esses valores masculinistas que até então na história pareciam estar rolando sem grandes problematizações. A Era das Trevas, como aqui fica bem claro, só está começando porque nós permitimos que ela começasse. Nós fomos empilhando cadáveres atrás de cadáveres, nós fomos nos tornando cada vez mais cruéis, cada vez mais banalizando o mal, de tal maneira que, bem, a Era das Trevas é só a consumação de tudo aquilo que já havia sido feito. Daí que os demônios assumindo o poder é basicamente uma alegoria. Nós, seres humanos, já estamos tão embrutecidos, tão malignos, que, pois bem, agora só há demônios. Nós também somos demônios, nós somos alimento de demônios. E não é por acaso que a gente vê tanto no mangá os demônios devorando humanos. É como se nós fizéssemos parte daquilo que compõe um demônio. Os humanos dão corpo ao mal. E no caso de Griffith, pois bem, lembre o arco dele. Ele tinha um sonho, ele depois, por causa do Guts, que ele ficou lá meio abalado, ele acabou metendo os pés pelas mãos, foi torturado, se tornou extremamente frágil e dependente, e vendo agora que ele foi esperado, foi profetizado pela God Hand, pela mão de Deus, mais puto ele fica quando o Guts tenta salvá-lo. Ele mesmo pensa: se você tentar me salvar, aí mesmo que eu vou me vingar de você. E aqui é uma coisa bem japonesa, né? De certa maneira aqui, Griffith está requerendo o direito de cometer seppuku. Ele quer ter autonomia sobre a sua própria
própria vida e também sobre a sua própria morte. Coisa que num estado de fragilidade tão grande que ele tá, nem isso ele consegue. Griffith se tornou inválido a ponto de não conseguir nem tirar a sua própria vida. Até disso ele depende dos outros. Daí, portanto, que quando surge uma oportunidade dele reconquistar as suas potências, aí mesmo que ele aceita. E daí todo o ressentimento que começa a crescer dentro dele por ter visto que ficou de fora daquele triângulo amoroso, por ter visto que Guts e Casca começaram a seguir sua própria vida, fez com que ele desejasse voltar a ser poderoso e demarcar o seu poder a partir das maiores crueldades que ele poderia fazer. Aí que vem a famosa cena do estupro da Casca. Porque ao longo da história a gente vai vendo que as mulheres nesse mundo embrutecido, pois bem, elas cedo ou tarde vão acabar sendo estupradas. Daí que Casca passa sempre por várias situações onde ela quase é estuprada, mas como ela é guerreira ou porque ela anda entre guerreiros, isso não acontece. Por isso que o clímax da história acaba se tornando um estupro coletivo que ela sofre a partir de demônios. Uma coisa que o Kentaro Miura faz nesse mangá é de se demorar em relações sexuais. A cena, por exemplo, da primeira vez entre o Guts e a Casca é bastante longa, é sensual, mas também tem a sua delicadeza, porque ali a gente tá lidando com dois personagens que têm traumas relacionados à violência sexual. Casca até aquele momento várias vezes quase já tinha sido estuprada e Guts, vocês lembram, Guts foi estuprado quando era criança. Daí que a primeira vez dos dois acaba sendo cheia de tabus e problemas que eles próprios têm que resolver. Daí, salto na história e chegamos, portanto, no clímax do eclipse solar do estupro coletivo da Casca. É algo que deixa Guts, obviamente, profundamente irritado, revoltado, porque ele é obrigado a assistir, e tudo é feito por Gritos na frente de Guts para continuar provocando ele. De certa maneira, pessoal, o que tá em jogo nessa cena extremamente escabrosa é Nossa, o eclipse foi foda, hein, velho. Deixa eu explicar uma parada aqui que é um pouco complicada. Desejo é, antes de tudo, desejo de desejo. Ou como diz o filósofo Alexandre Koyev, desejo de reconhecimento. Desejo não é um mero querer, mas é um querer que de alguma maneira também diz quem eu sou, informa ao mundo a minha existência. É algo que está muito ligado a essas coisas mais profundas que nós temos na nossa psicologia. Por isso que uma pessoa sem desejo algum, ela acaba se matando. E eu tô falando tudo isso porque a cena de estupro da Casca, em que o Griffith exige que o Guts assista, tem muito a ver com o lance do Griffith querer reconhecimento por parte do Guts. É quase uma coisa assim do tipo, tá vendo o que eu posso fazer? Tá vendo o que eu consigo? Vocês dois acharam que iam poder me ignorar, que iam poder seguir sua vida sem mim? Pois bem, olha o poder que eu tenho. Eu continuo entre a relação de vocês. E conforme a gente vai ver, Griffith vai continuar entre a relação deles de maneira inclusive a ponto de tornar maligno o feto que crescia na barriga da Casca. Sim, a Casca estava grávida do Guts, nem ela mesma sabia, e depois ela dá à luz a um monstrinho, que é filho do Guts, mas também é filho do Griffith. Esse arco de histórias termina com um forte senso trágico. Eu falo trágico no sentido grego, ou seja, de que o destino a gente não pode evitá-lo e ele inclusive se repete. Vocês lembram de tudo que aconteceu no início da vida do Guts? Pois bem, agora as coisas se repetem. Enquanto o Guts nasceu numa situação profana de uma mãe enforcada morta, ele agora está vendo seu filho nascer também fruto de uma profanidade. E em ambos os casos a gente vê uma figura materna querendo criar essas crianças, mesmo elas sendo monstros. No caso de Guts, foi dito que um menino que nasceu naquelas condições era de mau agouro, mas Shizuki quis criá-lo. Agora a gente está vendo Casca querendo ficar com esse bebê monstro e Guts dizendo que não. Outra repetição, Gambino tentou matar Guts. Guts agora tenta matar o seu filho. E não por acaso esses dois momentos acontecem quando ambos estão inválidos. E agora Guts perdeu um olho, perdeu um braço e se vê muito ameaçado por essa criança maligna que nasceu. Por fim, os dois viram as costas, partem pra guerra. Gambino deixou Shisu doente e ela morreu. E agora Guts resolve deixar a Casca para trás e iniciar a sua vingança contra Griffith. Cabe comentar nesse momento da história, Casca está vivendo um estresse pós-traumático muito forte. Ela não lembra mais quem é Guts, ela não lembra o que aconteceu com ela, porém é preciso aprisioná-la, porque todos aqueles que enfrentaram os demônios na noite do eclipse solar acabaram recebendo o estigma do sacrifício. Ou seja, eles são oferendas que acabaram não sendo mortos naquela noite, mas podem ser mortos por qualquer demônio a qualquer momento. Notem, portanto, quanto que esse final é bastante pessimista, porque em últimas instâncias, Guts, para poder sobreviver, precisa ele também se tornar uma espécie de figura maligna. Não tem mais como ele contrapor a demônios, espadachim negro, um tanto demoníaco. E um detalhe aqui que eu queria acrescentar, que eu deixei passar, que eu acho interessante, é o quanto que os demônios falam a seguinte expressão: o Deus criado pelos humanos. É uma expressão bastante curiosa, porque dá a entender que nesse mundo de trevas não tem Deus. O único Deus que tem é aquele que os humanos criam. Porém, como eu mostrei aqui pra vocês, já que nós estamos tão malignos, pois bem, o Deus está morto. E sobrou apenas território para toda invocação dos males do mundo e do submundo. Para quem manja um pouquinho de filosofia, sim, você já deve ter percebido e muita gente também já percebeu. Berserk se alinha muito com a filosofia de Nietzsche. Enfim, esse vídeo aqui tá gigante, tem muito mais coisa que dava para comentar. Inclusive até que ponto Berserk, quando vai mostrar o estupro, acaba muitas vezes o fetichizando. Mas essa é uma reflexão que eu vou deixar para outro vídeo. Inclusive vocês digam aí se vocês querem que eu faça. E também digam se vocês querem que eu continue falando de Berserk. A ideia é falar arco por arco. Mas deu. Esse vídeo já tá gigante. Peço que você siga a gente nas nossas outras redes sociais. TikTok, Twitter e Instagram. Obrigado por assistir e valeu, pessoal. Cara, muito bom. Cara, não sei se eu vou lembrar de tudo aqui, tá ligado?
Mas assim, pra comentar agora no final, concordo com praticamente tudo que ele falou aqui, tá? Concordo com tudo, uma ótima visão, assim, do que é o Berserk, né, velho? Assim, que é Berserk, né, a obra em si. Bem legal, mano, bem bacana. E lembrando, rapaziada, ni- Hoje eu vou mostrar pra eita, Priolo, o que aconteceu? Não, reprodução automática não, velho. Eita, Priolo, deixa eu voltar lá. hoje eu vou Aí. Então, rapaziada, lembrando, eu já falei, né, link do vídeo original na descrição. Vão lá, deixar um like, se inscrevam no canal Quadrinhos da Sarjeta. Ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, tá, rapaziada? Bom, cara, eu concordo praticamente tudo que ele falou. Cara, a única coisa que eu discordo ali, sei lá, assim, pelo menos pra mim, não me passou assim, uma boys love, né, entre o Guts em relação ao Griffith. Agora eu entendi o boys love, né, velho, a relação entre os homens ali, pelo menos eu acredito que seja isso, né, enfim, o termo boys love, né. Bom, mas realmente é um triângulo amoroso que se cria ali, o Griffith sente algo pelo Guts. Eu concordo com tudo. E, cara, a questão eu vou ficar pulando etapa, não vou lembrar de tudo que foi dito aqui no meio do vídeo, lá no início, então eu vou pulando etapas. A questão do Deus criado pelos humanos é basicamente isso, né, velho? Os demônios ali, a mão de Deus, aqueles 5 seres lá, basicamente são os humanos que se tornaram demônios, né, velho? E aqueles deuses ali, né, velho, demoníacos, são um reflexo do que se tornou a humanidade em Berserk, né, velho. E, cara, eu já cheguei a. Enquanto a gente vai. Ué, não sei porque meu like saiu. Sei porque, assim, enquanto a gente vai acompanhando Berserk, eu tive esse pressentimento, velho. Passa essa impressão que, cara, é muito raro você achar pessoa boa naquele mundo, cara. Pô, tem o bando dos Falcões ali, que são, pô, gente boa pra caralho. Tem algumas outras pessoas que a gente encontra pelo caminho, mas, pô, a quantidade de pessoas ruins, né, velho, que tem naquele mundo é absurdo. E a quantidade de questão de estupro que é abordada ali, pelo amor de Deus, é colossal, tá ligado? E os cavaleiros são, porra, praticamente demônios, seres ali brutais. Não podem ver uma persona feminina ali que já querem cometer atos criminosos, tá ligado? Então, pô, cara, enfim. É absurdo. E a questão do Grift ali, quando ele estupra a casca e na frente do Guts. Eu não, na hora eu não pensei por esse lado, mas faz todo sentido o que o Quadrinho Sarjeta disse. O Grift ali, ele tava em momento de fragilidade e ali ele queria mostrar, olha o que eu posso fazer, olha o meu poder, tá ligado? Mostrar também que ele é capaz, tá ligado? Aquele momento que ele perde pro Guts também, eu acho que ele se sentiu muito frágil, inferior. Talvez ele tenha percebido que, pô, tem um cara aqui que pode, né, arruinar o meu sonho. Então ele queria ser superior, assim. Cara, no começo eu achei que. Eu sempre achei que o. Meu Deus, tá passando um carro propaganda aqui, velho. Enfim, voltei aqui, acho que agora o volume já diminuiu, o carro já tá longe. Eu sempre achei que o Griffith foi mudando com o tempo, mas pelo vídeo aqui deu pra perceber que realmente, talvez sim, o Griffith também. A questão da relação do Guts com a casca, sabe? O Guts derrotado ele. Acho que isso também fez com que ele mudasse drasticamente ali também. Mas ele. Toda a sua trajetória, sua vida, né, velho? Ele já foi uma pessoa mal, que estava destinado ao mal, aparentemente, tá ligado? Isso aqui, questão de destino é. Enfim. Mas, realmente, eu tenho que concordar com vocês. Eu acho que ele realmente sempre teve uma intuição maligna. Mas a questão do Guts e tal ali, eu acho que só alimentou mais isso, o ego dele, né? Cara, é impressionante. Cara, o que dizer do Eclipse ali também, né, velho? O ato, cara, foi brutal. A relação que ele abordou aqui também, que eu não tinha percebido enquanto lia. A questão do cara lá, eu esqueci o nome agora, que adotou o Guts, né, velho? E alugou ele pro outro cara lá, enfim. Aquela figura paterna que o Guts tinha. Agora meio que o Guts meio que traçou um paralelo igual, né, velho? Agora ele abandona a casca e
tentou matar, né, o feto ali, o seu filho. Cara, que absurdo, vai. Berserk, assim, uma obra sombria, pesada. Porém, assim, eu particularmente tô adorando acompanhar. É uma obra diferente, nunca tinha visto, assim, questão de mangá, anime e tal, nunca tinha visto nada igual. Cara, é absurdo, mano. Enfim, não vou lembrar de todos os pontos do vídeo aqui, peço até perdão. Mas, cara, concordo com praticamente tudo que foi dito. E, cara, ele botou alguns trechinhos do anime, né, da animação. Vocês me falaram que é péssimo, né, velho, a animação de Berserk, realmente, velho. Por mais que eu acho que é antigo essa animação aqui, né? Mas, sei lá, mano, parece ser bem tosco mesmo, né? E eu nunca assisti a animação de Berserk. Falaram que eles cortam bastante coisa, mas teve uma cena ali que mostra a relação do Guts com a Casca, mano. Eles não cortaram, estranho. Por que que eles fazem isso, né, mano? Sei lá. Tô falando muito mano, né, mano? Hoje tá foda, mano. Bom, rapaziada, mas é isso. Espero que tenham curtido. Comenta a opinião de vocês aí, o que vocês acharam. Cara, vídeo sensacional. Me fez abriu minha mente, né? Em relação a Berserk. Eu adoro esses vídeos assim, comentado. Onde eles colocam a visão deles e mostram algumas referências. A questão do Behelit, né? Significa Satã. Eu não sabia disso. Mais um empecilho aí. Curioso. Ah, a questão de ter Behelit de outras cores também. Bem interessante. Ficou bem nítido no momento que a gente tá acompanhando lá no mangá. E existem outros Behelit sim, sabe? Mas eu não sabia que eram de tipos diferentes, cara. Então do Griffith era o vermelho, né? O que o Guts tá carregando agora. É o que o Guts tá carregando agora? Agora eu buguei. Eu não faço ideia do que o do Guts tá carregando agora é o do Griffith. Mas enfim, cara, bem interessante, velho. Bom, é isso. Lembrando mais uma vez a vocês, link do vídeo original na descrição. Vão lá, deixam um like, se inscrevam no canal Quadrinhos na Sarjeta. E ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente. Fechou, rapaziada? Comenta a opinião de vocês aí. Vou ficando por aqui. Um abração. Valeu, falou. I am on a whole nother level. Girl, he only fought you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show me ever. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that holds me together. And you say he been killing the vibe.